De carona com Weber Pinheiro. Vamos lá, domingo, manhã de domingo bonita aqui no sul da Flórida. Vamos de carona na Bíblia, de carona com as coisas que Deus nos tem dado, né? Este é o dia que fez o Senhor. Entremos por suas portas com ações de graças e hinos de louvor. Então Deus já nos deu um lindo dia, um dia inédito, um dia que não existiu ainda e nós já estamos nele. Deus está nos dando a oportunidade de fazermos tudo melhor do que fizemos ontem. Sobre nascer salvo, você já me ouviu falar, Deus tem me ajudado nesse entendimento, eu quero repartir com você. Você sabia que todo mundo nasce salvo? Todo mundo que chega neste mundo, ele nasce salvo. O Salmo 139, versículo 16, então você nasceu salvo, sabia? Então tem duas fases na vida de uma pessoa. Na realidade são quatro, né? Criança, adolescência, juventude e fase adulta. Isso que se define o ser humano. 4 fases. Então não tem negócio de velho, não tem negócio... 4 fases. Infância, adolescência, juventude e adulta. Fase adulta. Então todo mundo nasce salvo. Então, por exemplo, de onde você veio? Você tem que saber isso, de onde você veio. Se você não souber, tiver isso claro na sua mente, você vai ter algumas dificuldades. Então, de onde você veio? Segundo o Salmo 139, né, você não veio lá do Bastiãozinho, da Silva, do Tonho, né? Você não veio. Ali foi um canal que Deus usou. Mas de onde que eu vim? Qual que é a minha origem? A minha origem é celestial. A sua origem é celestial. Nós viemos do céu. E quando você diz assim, estou indo para o céu, né? Fulano está indo para o céu. Não, fulano não está indo para o céu. Quem aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, confirmou o seu nome no livro da vida, confirmou o nome lá, ele está voltando para casa, ele está voltando para o céu. E aí o Salmo 139 vai trazer esta grande revelação. Quando ele diz o Salmo 139, versículo 16, é bom você ler lá, ele diz assim: de um modo tenebroso tu me formaste, de uma maneira extraordinária Deus me formou. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles sequer ainda havia. Portanto, você tem origem celestial. Nós nascemos de Deus. Sou nascido de Deus. Tem lá o cantor Brother Simeon que canta essa música. Você nasceu de Deus e o seu nome foi registrado, os seus dias, tudo que ainda não aconteceu já foi registrado. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Onisciente, ele conhece todas as coisas. O seu nome foi registrado no livro da vida. Então você nasceu salvo. Toda pessoa que nasce neste mundo, ele nasce salvo. Agora, depois, se ele se perder, é outra coisa. Aí vamos entrar nisso no decorrer do vídeo. Mas todo mundo nasce salvo. Todo mundo nasce com o seu nome escrito no livro da vida. Todo mundo nasce com o seu nome também escrito no livro dos ricos. É interessante isso. Nós precisamos acessar. Nós precisamos aprender a acessar aquilo que nós já temos. Quando falando riqueza um pouquinho aí, quando Deus fala assim, emprestarás e não tomarás emprestado, quem é que pode emprestar? Quando é que você pode emprestar alguma coisa? Quando você tem. Então Deus já olhou para você, você já tem grana, você já tem ouro, o teu lastro é ouro, porque ele é o dono do ouro e o dono da prata. Então você já tem. Aí ele falou assim, você não precisa tomar emprestado, tá? Você só vai emprestar. Então eu tenho já. Se ele falou que eu posso emprestar, que eu devo emprestar e não tomar emprestado, é porque eu já tenho. Mas a gente não aprendeu a acessar essas coisas e ficamos confusos nela, mas não significa que nós não nascemos ricos também. Nascemos saudáveis, nascemos de forma perfeita. Mas voltando aí sobre a salvação. Então todo mundo
nasce salvo. Agora, nem todo mundo permanece salvo. É aí que está uma grande diferença. Mas todo mundo nasce com o nome escrito no livro da vida. Portanto, vou te fazer uma pergunta e você vai responder com certeza sim. Uma criança, quando nasce, ou uma criança de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos talvez, que é a idade da inocência, não é o período da inocência, quando uma criança nasce e infelizmente ela venha passar por um óbito, para onde que essa criança vai? O que nós dizemos claramente? O que você diz? Uma criança morreu, para onde que ela foi? Ela foi para o céu. Não é isso que você responde? Então, ela nasceu salva? Se ela foi para o céu, então quer dizer que ela nasceu salva. Uau! Ela nasceu salva. Veja bem, a criança então nasceu salva, porque se ela foi para o céu, ela já estava salva. Ela não foi lá na igreja, não aceitou Jesus, ela não tinha nem pecado ainda, nem essa consciência. Então ela foi para o céu. E o que Jesus fala em Mateus? Ele fala assim, olha, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, não as impeçais. Então veja que as crianças pertencem ao reino dos céus. As crianças são protegidas por Deus. As crianças são objeto especial de uma proteção. Por isso que esse ódio satânico que instiga as pessoas a cometerem assassinato, né, de inocentes, a morte dos inocentes, que vem através de aborto, vem através do direito do corpo, né? Isso é coisa tão satânica, que é um espírito chamado Moloque, no grego é Moloque, por isso o nome Moleque, que a gente fala Moleque, é uma alusão a esse deus dos amonitas, que ele se alimenta de fetos, se alimenta de crianças, é um assassino de crianças, um assassino, um serial killer de crianças. E Deus tem uma condenação para esse tipo de prática que não tem tamanho, mas veja que ele protege. Deus protege tanto as crianças, que é um outro texto que a Bíblia fala assim, olha, se alguém fizer isso, melhor que não tivesse nascido, ou que tivesse colocado uma pedra no pescoço e se jogado ao mar. Parece assim uma forma tão drástica, fala assim, olha, é melhor você cometer um suicídio do que você fazer isso, não é? Não é que a Bíblia está mandando você fazer um suicídio, mas Jesus compara e fala assim, olha, cara, é tão trágico que você está fazendo, e o que? Se refere ao quê? Se refere às crianças, àqueles que impedem as crianças. Então, como pai, como mãe, como tio, como ser humano, nós temos que tomar cuidado que podemos estar impedindo as crianças de estarem debaixo da cobertura de Deus, de estarem debaixo da teocracia, estarem debaixo dessa revelação, desta proteção, porque é isso que acontece. Quando nós nascemos no jardim de Deus, assim como Adão e Eva foram criados por Deus e lá eles estavam no jardim, é isso que acontece conosco. Nós estamos no jardim de Deus, que é a teocracia, ou seja, teo quer dizer Deus, cracia quer dizer governo, ambiente, proteção. Portanto, Adão e Eva estavam vivendo no jardim do Éden, o jardim de delícias, e aquilo era a teocracia, estavam debaixo do governo de Deus, debaixo da autoridade, debaixo da direção, debaixo da vontade de Deus. E aí o que acontece, né? Satanás vem e faz ali uma proposta. Ele vem e mexe com o alimento. Para você entender, então assim, a criança nasceu salva, ou seja, o seu nome já está escrito no livro da vida. Aí tem esse período da fase da inocência, que a gente atribui à criança, não é? É a fase da inocência, que se acontecer alguma coisa com ela, ela não tem consciência, então ela vai para o céu, ela volta para o céu, melhor dizendo. Eu digo isso, né? Eu falo assim, eu não estou indo para o céu. Quem aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, confessou os seus pecados, abandonou a vida velha, ele não está indo para o céu, ele está voltando para o céu. Eu vim de lá, e para lá eu vou. E vou como?
vou atropelado, arrebentado. Não, eu vou de carro de fogo, eu vou arrebatado. Deus te dá esse direito. Deus não planejou, no livro dele foram escritos todos os dias, e não tem lá escrito o teu velório. Não tem lá, Deus não escreveu o seu nome numa lápide de cemitério. Deus não escreveu o seu nome num túmulo. Deus escreveu o seu nome, o meu nome, no livro da vida. E eu tenho que aprender a validar isso, eu tenho que aprender a acessar isso. Eu nasci salvo. Até os 7 anos, quando meu pai chegou com a Bíblia dentro de casa, eu tinha 6 para 7 anos, depois eu tomei conhecimento, mas eu fui aceitar Cristo, eu fui validar o meu nome no livro da vida aos 18 anos de idade, não é? Então ali foi uma experiência magnífica, mas o que acontece? Nós precisamos entender, acessar isso. E agora, quando Adão e Eva estão lá no Jardim do Éden, e a gente culpa, né? Você pode ver que todo mundo, quando eu chegar, quero ter uma conversa com Adão, com Eva, e a gente brinca, às vezes até fala sério. Adão e Eva não tem nada a ver com o que você está passando aqui. Adão e Eva não tem nada a ver com a decisão que você tomou. Eles foram mau exemplos. Os dois, como nossos geradores, né? Como nosso irmão mais velho, como nossa matriz, eles foram mau exemplos. Eles deram um mau exemplo quando acreditaram na mentira de Satanás, quando acreditaram na proposta satânica. E aí eles estavam lá no Jardim do Éden sob a teocracia, e Satanás vem e leva eles não à desobediência. Dizem que o pecado de Adão foi a desobediência. Não foi. O pecado de Adão e Eva foi a incredulidade. Eles acreditaram na mentira de Satanás. Então é incredulidade. Incredulidade é uma coisa que dá em crente. Quem é crente só pode ser incrédulo quem é crente, ou seja, crente incrente. E aí o que acontece? Nós somos tentados, ou seja, Adão e Eva deram um exemplo ruim. E o que você e eu fizemos? Seguimos esse exemplo. Então Deus nos colocou nesse mundo, porque eu sou assim, porque Adão e Eva eram assim. Não, Deus te deu uma oportunidade de você ser diferente. É a mesma coisa que um pai e uma mãe geram um filho, os pais são drogados, aí o filho fala, eu sou drogado porque meu pai e minha mãe eram drogados. Você é drogado, ou a pessoa segue a vida do crime, ou segue a vida da negativa, por opção. Em mim, eu tenho a chance de mudar. Nossos pais nasceram, tiveram dificuldades, e a gente fez o quê? Saiu para trabalhar. Falei, não vou viver nessa dificuldade. Nós vamos tentar conquistar, inclusive para ajudá-los. Ou seja, eu tive a chance de mudança, e eu vou mudar. Eu estou mudando isso. E agora, quando você atinge, nós somos atacados por Satanás, assim como Eva e Adão foram atacados por Satanás lá no Jardim do Éden, o Jardim de Delícias, assim eu e você também somos atacados por essa malignidade. E o que aconteceu? Eles caíram na incredulidade, quando Deus falou assim, olha, não comerás. Então veja bem, não é bem assim. Satanás lançou dúvida. É isso que ele está fazendo comigo e com você hoje. Ele lança dúvida. Quando você fala, nasceu salvo, não nasci salvo não. Primeiro você vai ter que fazer isso, fazer um monte de coisa, né? Não nasci rico não, olha, você tem que pegar emprestado, você tem que trabalhar. Ele lança dúvidas. Ele falou assim, olha, estou prestando atenção em você, Adão e Eva. Vocês comem de tudo, menos daquela árvore lá. Por quê? Porque Deus disse que o dia que a gente comer não vai morrer, a gente morre. Não é bem assim. Vocês não vão morrer. Ou seja, trabalhou com dúvida, trabalhou com incredulidade. 2 Coríntios 4:4 diz o seguinte: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não se lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Ou seja, incredulidade é uma doença que dá em crente. Eu e você estamos sujeitos a sofrer incredulidade. E aí a gente faz o quê? Acaba sofrendo com isso, impedindo crianças de estarem acessando a porção delas em Deus, de estarem vivendo a porção delas em Deus, a vida delas em Deus, porque às vezes a gente tem um meio de mudar isso, de querer ajudar, e acabamos atrapalhando. Então agora
o que acontece? A idade da inocência foi atacada. E chegou um dia que eu também fui atacado, como Adão e Eva, você também, e nós caímos nesse ataque dele. Agora então, eu nasci salvo, mas eu me afastei, aí eu fui distante de Deus, que isso chama-se democracia. Essa coisa louca que a gente vive, que as pessoas vivem, que prega na igreja, democracia. Democracia quer dizer demo, né? Demo é povo, e povo governando, ou seja, você já excluiu Deus. E a democracia é uma criação satânica. Ele criou a democracia quando ele era Lúcifer. Lá em Joel, Ezequiel e Isaías vai falar sobre isso. 28 vai falar que ele falou: subirei aos céus, né? Esse negócio de ser só um Deus, vamos ser igual todo mundo, né? Vamos ser socialista, aqui ninguém manda, aqui todo mundo tem o que todo mundo é. E essa confusão, e nós caímos nisso e vivemos sob democracia. Ou seja, você sai da proteção de Deus, você sai da vontade de Deus e vai para a vontade do diabo, e vai para a vontade de Satanás. Aí você então, agora, você se afastou. O que eu preciso? Uma coisa que eu percebo que Adão e Eva nunca fizeram, e que se eles tivessem feito, teria sido diferente. Você viu alguma vez, está registrado na Bíblia, que Adão e Eva confessaram o seu pecado? Adão e Eva nunca confessaram o pecado deles. Eles se justificaram, eles se explicaram. E não é isso que você tem feito, que eu tenho feito? Não é isso que a gente aprende a fazer? Não, mas é porque foi isso, porque foi aquilo. Ao invés de dizer: Senhor, eu pequei, contra ti eu fiz somente o mal. Eu reconheço, porque quando eu reconheço, Satanás trabalha nessa área também para a gente não reconhecer, porque não há perdão. Então não, se explica, você pecou, vai lá e dá uma justificada lá, porque também você foi isso, foi aquilo, porque a pessoa fez aquilo. Aí nós aprendemos muito bem a nos explicarmos. Ao invés de nos desculparmos, a gente aprende a se explicar, a gente aprende a se justificar. Aí o que foi? Vamos jogar a culpa um no outro. Não, mas foi a mulher que o senhor me deu. Nessa hora, antigamente a mulher era boa, agora não, a mulher que você me deu não presta, vem com defeito. Aí eu, não, mas foi a serpente. Né? E assim, eu não tenho nada a ver com isso. Vocês que seguiram a vida de vocês. Eu sugeri. Eu não obriguei, ele não obrigou, mas enfim, eles não pediram perdão do pecado deles. E o que acontece? Quando a gente não confessa o nosso pecado, nós não entramos na graça perdoadora de Cristo. Agora, quando a gente confessa, então Deus apaga e esquece. Mas Satanás vem e apresenta essa justificativa, se explica, se justifica, culpa alguém pelo teu erro, mas não assume não. Fala que não foi você, fala que foi o outro, pode jogar até a culpa em mim. E você pode até jogar a culpa em Satanás, mas você nunca vai ser liberto e perdoado. E não sendo perdoado, você vai estar como ele, não é? Destruído, se destruindo. Portanto, agora quando você reconhece que eu pequei, ou seja, agora eu saí, né, fui atacado na minha inocência, então agora eu pequei. O que eu tenho que fazer? Agora eu vou confessar, né, e receber a Cristo como meu Senhor e meu Salvador. É isso que eu tenho que fazer. Quando eu errei, o que eu tenho que fazer? Agora né, o meu nome continua lá, mas eu vou ter que fazer o quê? Me arrepender e buscar o perdão. Que aí entra, então agora, desde que eu pequei, meu nome está escrito lá. Agora o que eu vou ter que fazer? Me arrepender. Falei: Deus, eu me arrependi. Meu nome está escrito aí ainda? Está aqui ainda. Mas eu me arrependo. Então se arrepende, agora valida. Que aí eu vou entrar em Romanos capítulo 8, quando fala assim, a gente vai se arrepender, e aí eu vou validar, através do arrependimento, eu valido aquilo que já está escrito lá. Então eu vou viver este procedimento e estar salvo pela graça em Cristo Jesus. Eu vou fazer um segundo vídeo para a gente continuar nesse papo, nessa revelação que é fundamental para a nossa vida cristã. Então, graças a Deus, nascemos salvos.
o meu nome já está escrito no livro da vida. E Jesus me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, eu vou viver segundo a graça de Deus, vou viver sob a teocracia, ou seja, estar no jardim de Deus, viver sob a proteção de Deus. Beijos e bênçãos no seu coração. Vamos para o segundo vídeo. Que Deus te abençoe. Weber Pinheiro, ligadinho com o dono do ouro, da prata e do dinheiro.